Imagine viver em uma casa tão grande que você poderia se perder nela por horas. Agora, imagine que cada canto dessa casa foi projetado para confundir espíritos malignos. Bem-vindo à Mansão Winchester, um dos lugares mais assombrados e enigmáticos dos Estados Unidos. Hoje, vamos explorar a fascinante história por trás desse labirinto assombrado que inspirou o filme A Maldição da Casa Winchester. Prepare-se para conhecer os segredos sombrios de Sarah Winchester, a mulher que passou sua vida tentando escapar de uma maldição. Ou será que ela estava tentando protegê-la? Quem foi Sarah Winchester? Sarah Lockwood Pardee nasceu em 1839, em New Haven, em Connecticut, em uma família privilegiada e de grande influência na sociedade da época. Dotada de uma mente brilhante e uma educação refinada, Sarah era fluente em várias línguas, tinha um gosto sofisticado por artes e era admirada por sua inteligência e beleza. Sua vida parecia destinada a seguir um caminho tradicional de prosperidade e de felicidade. Em 1862, ela se casou com William Worth Winchester, um nome que carregava peso e prestígio. William era o herdeiro da Winchester Repeat Arms Company, conhecida mundialmente pelo rifle Winchester, apelidado de o rifle que conquistou o Oeste. Esse invento não apenas revolucionou o armamento da época, mas também trouxe uma imensa fortuna à família Winchester, colocando-os entre os mais ricos do país. No entanto, a aparente perfeição na vida de Sarah foi desmoronando com uma sequência de tragédias devastadoras. Seu único filho, Anne Pardee Winchester, nasceu em 1866, mas não sobreviveu mais do que algumas semanas, vítima de uma doença rara chamada marasmo, que a impediu de absorver nutrientes. A dor dessa perda marcou Sarah profundamente, mas o destino ainda reservava mais provocações. Em 1881, após anos de casamento, Sarah perdeu seu marido William para a tuberculose, uma doença que ceifava vidas rapidamente naquela época. De repente, ela se viu sozinha, herdeira de uma vasta fortuna e de uma empresa que simbolizava tanto o sucesso quanto a destruição. Afinal, os rifles Winchester haviam sido responsáveis pela morte de incontáveis vidas. Sarah herdou mais de 20 milhões de dólares, uma soma astronômica na época, equivalente a bilhões hoje, além de uma renda diária de $1.000 apenas dos lucros da empresa. Apesar dessa riqueza, Sarah estava consumida pela culpa e pela dor. Dizem que ela acreditava que os espíritos daqueles mortos pelas armas Winchester estavam por trás das tragédias em sua vida. Mas o que Sarah fez a seguir transformou sua história em uma das mais misteriosas e fascinantes já contadas. Em busca de respostas para seu sofrimento, ela procurou a ajuda de um médium, e o que ele revelou deu início à construção de uma das casas mais assombradas e bizarras do mundo. Você está pronto para conhecer o labirinto da Mansão Winchester? A Maldição dos Rifles Winchester. Após as tragédias que marcaram sua vida, Sarah Winchester mergulhou em um estado de profundo luto e introspecção. Em busca de respostas para as perdas de seu marido e seu filho, ela recorreu a um médium em Boston. Algo não incomum no final do século XIX, quando o espiritismo e as sessões mediúnicas estavam em alta. Durante o encontro, o médium fez uma revelação que mudaria para sempre o curso da vida de Sarah. Ele afirmou que sua família estava amaldiçoada pelas almas das pessoas mortas pelos rifles Winchester. Um número incontável de vítimas, de soldados em guerras e de colonos no oeste americano. Essas almas, segundo o médium, estavam assombrando Sarah, exigindo reparação pelos danos causados pelas armas, que trouxeram tanta morte e sofrimento ao mundo. O médium então deu um conselho inusitado, quase surreal. Você precisa construir uma casa para os espíritos. Uma casa que nunca deve ser concluída.
Enquanto a construção continuar, você estará protegida. Mas, se parar, eles virão buscá-la. Convencida de que a única maneira de apaziguar os espíritos era seguir esse aviso, Sarah tomou uma decisão drástica. Ela deixou sua vida em New Haven, em Connecticut, e se mudou para o Vale de Santa Clara, na Califórnia. Lá, em 1886, comprou uma casa de fazenda inacabada em um terreno de 8 acres. Determinada a obedecer às instruções do médium, Sarah iniciou uma das construções mais peculiares da história. O que começou como uma simples casa de fazenda, logo se transformou em um vasto e intricado labirinto arquitetônico, que viria a ser conhecido como a Mansão Winchester. Os trabalhos nunca pararam. Sarah contratou uma equipe de carpinteiros que trabalhavam em turnos de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não havia planos arquitetônicos claros. Em vez disso, Sarah supervisionava pessoalmente cada detalhe. Guiada, acreditava-se que pelas mensagens dos espíritos. O resultado foi uma casa tão bizarra quanto fascinante. Com escadas que levam a lugar nenhum, portas que se abrem para paredes sólidas, corredores sem saída e janelas com vista para outros cômodos em vez do exterior. O que levou Sarah a seguir tão cegamente essas instruções? Seria apenas a culpa e a dor? Ou havia algo mais sombrio guiando suas decisões? Vamos explorar os mistérios por trás do labirinto da mansão Winchester e como ela se tornou um símbolo de obsessão e medo. Por 38 anos, a mansão Winchester foi um canteiro de obras incessante. Desde o momento em que Sarah Winchester tomou posse da propriedade, o som constante de martelos, serras, serralheiros ecoava pelos arredores, criando uma atmosfera quase hipnótica e surreal. A construção nunca parava, nem mesmo à noite. Sarah, agindo como uma única arquiteta de sua visão peculiar, parecia não seguir nenhum plano arquitetônico convencional. Pelo contrário, suas instruções eram frequentemente erráticas e imprevisíveis, resultando em uma estrutura que mais parecia um quebra-cabeça do que uma casa. A mansão tornou-se uma obra-prima do absurdo, desafiando as convenções de design e funcionalidade. Escadas que levavam a lugar nenhum. Pequenos lances de escada terminavam abruptamente em tetos ou paredes. Portas enigmáticas. Algumas portas se abriam diretamente para paredes sólidas, enquanto outras davam para quedas fatais, como um vazio direto para o jardim. Janelas fora de contexto. Janelas que não ofereciam vista para o exterior, mas sim para os outros cômodos ou até mesmo para o chão. Salas dentro de salas. Pequenos quartos escondidos dentro de espaços maiores, como se tivessem sido inseridos sem planejamento. Corredores labirintísticos. Passagens estreitas e curvas inesperadas criavam um verdadeiro labirinto que parecia não ter fim. Era como se a própria mansão fosse projetada para confundir e desorientar, tanto humanos quanto, talvez, espíritos. O peso da presença sobrenatural. Os trabalhadores e poucos visitantes relatavam experiências inquietantes dentro da casa. Ecos de passos vindos de cômodos vazios, portas que se fechavam sozinhas e a sensação de uma presença invisível eram comuns. Muitos descreviam o ambiente como opressivo, como se a própria mansão respirasse um ar de mistério e temor. Sarah, apesar de ser a força motriz por trás da construção, raramente era vista interagindo com os trabalhadores ou saindo da propriedade. Ela parecia viver reclusa, como uma guardiã do labirinto que criara. Os mistérios da mansão geraram inúmeras teorias. Confundir espíritos, essa foi uma das primeiras. Alguns acreditam que Sarah construiu o labirinto com o propósito de confundir os espíritos vingativos que supostamente a perseguiam. Escadas sem saídas e portas falsas seriam armadilhas para despistar essas entidades. 2. Manifestações de sua instabilidade mental.
Outros argumentam que a casa reflete o estado mental de Sarah, tomada pela culpa, tristeza e solidão. Cada detalhe bizarro da construção seria um reflexo de sua luta interna. 3. Rituais espirituais. Há quem diga que Sarah não estava apenas fugindo, mas também controlando. A mansão teria sido projetada como um local de poder espiritual, onde ela conduzia rituais para se comunicar e negociar com os espíritos. Mas o que realmente acontecia por trás das paredes da mansão Winchester? Será que Sarah era uma vítima de sua própria culpa? Ou estaria ela envolvida em algo muito mais profundo e misterioso? Vamos explorar o cotidiano de Sarah e as histórias que continuam a alimentar o mistério dessa casa lendária. Relatos sobrenaturais e a influência paranormal. Após a morte de Sarah Winchester, em 5 de setembro de 1922, algo impressionante aconteceu. O som incessante de martelos e serras, que havia ecoado por décadas, cessou imediatamente. A construção da mansão, que havia consumido 38 anos interruptos, chegou ao fim. O que ficou para trás foi uma estrutura monumental e labiríntica com 161 cômodos repletos de mistério. A casa, localizada no Vale de Santa Clara, na Califórnia, rapidamente se tornou um ponto de interesse, desde turistas curiosos até investigadores paranormais. Todos foram atraídos pela fama da mansão Winchester como um lugar assombrado. Muitos acreditam que, mesmo após a morte de Sarah, os espíritos que a influenciaram durante sua vida permanecem, confinados dentro das paredes da mansão. A mansão Winchester é um dos destinos mais documentados em termos de relatos sobrenaturais. Vamos ver algumas experiências frequentes. Aparições de Sarah Winchester. Muitos visitantes afirmam ter visto a figura de uma mulher vestida de preto vagando pelos corredores, associada à imagem de Sarah. Ela frequentemente é vista no quarto onde passou seus últimos momentos. Ecos de passos e sussurros. Durante visitas guiadas, pessoas relatam ouvir passos ritmados que ecoam pelos corredores vazios. Sussurros indistintos, como se alguém estivesse falando a uma curta distância, também são bem comuns. Objetos que se movem sozinhos. Os funcionários da mansão dizem que as portas se abrem e fecham sozinhas, e que objetos parecem mudar de lugar inexplicavelmente. Muitos se recusam a trabalhar sozinhos em certas áreas da casa. Presença constante. Uma sensação de estar sendo sempre observada é um dos relatos mais comuns, especialmente em cômodos como o salão de sessões, onde Sarah supostamente realizava reuniões espirituais. Interlúdio cinematográfico. A maldição da casa Winchester. A fama da mansão Winchester transcendeu os limites da história e chegou ao cinema. Em 2018, o filme A Maldição da Casa Winchester trouxe uma dramatização dos eventos relacionados à vida de Sarah e à construção da mansão. Embora o filme tome liberdades criativas, ele captura a atmosfera de mistério e os elementos sobrenaturais que cercam a mansão, desde a arquitetura caótica até as experiências paranormais. O filme é um convite ao público para mergulhar no enigma que tornou a mansão Winchester tão icônica. O filme ajuda a manter viva a curiosidade sobre o local, inspirando novas gerações a explorar os mistérios que a casa ainda guarda. Para alguns, a produção reforçou a ideia de que Sarah não era apenas uma mulher assombrada por espíritos, mas alguém que buscava controlar forças invisíveis que desafiavam a lógica. O que a mansão Winchester realmente guarda em seu interior? Seria ela uma prisão para espíritos ou uma passagem para algo além? Nos próximos minutos, mergulharemos mais profundo nos mistérios e teorias que ainda cercam a construção. Essa construção única no mundo. O legado de Sarah Winchester.
A mansão Winchester é muito mais do que apenas uma construção excêntrica. Ela é um símbolo atemporal de mistério, tragédia e perseverança. Erguida ao longo de quase 4 décadas, a mansão reflete não apenas as crenças e temores de Sarah Winchester, mas também a profundidade de sua dor e a sua tentativa incessante de encontrar a paz. Um monumento ao mistério e ao sobrenatural. A mansão tornou-se um marco icônico, um lugar onde o inexplicável se entrelaça com a história. Com seus corredores sinuosos, portas e escadas que desafiam a lógica, ela se mantém como um dos maiores enigmas arquitetônicos do mundo. Visitada por milhões de pessoas ao longo dos anos, ela continua a cativar e intrigar estudiosos, turistas e entusiastas do paranormal. Por alguns, a mansão é uma prova de poder, do medo e da influência que o paranormal pode ter sobre as nossas ações. Para outros, é um testamento à força humana de continuar, mesmo diante de uma dor esmagadora. A Sarah Winchester, uma figura mitológica. Sarah Winchester não é lembrada apenas como uma viúva rica que dedicou sua vida a construir uma casa interminável. Ela é vista como um símbolo da busca humana por redenção e compreensão. Suas motivações continuam sendo alvo de especulações. Foi ela uma mulher atormentada por culpa e fantasmas reais ou imaginários? Ou será que Sarah seria uma visionária, tentando encontrar um equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual? Seja qual for a verdade, Sarah Winchester transcendeu a história para se tornar quase uma lenda, uma figura que nos lembra que as maiores batalhas nem sempre são vistas, mas travadas internamente. A mansão Winchester permanece de pé, imponente e silenciosa, guardando seus segredos e atraindo aqueles que buscam respostas. Ela é um convite constante ao mistério, desafiando nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Mas será que algum dia encontraremos todas as respostas? Ou talvez o verdadeiro legado de Sarah seja nos lembrar que nem todos os mistérios foram feitos para serem resolvidos.